No estudo do Eu Creio, agora nós vamos conversar um pouquinho a respeito das leis de Deus no Antigo Testamento. Quando a gente olha para a Bíblia, percebemos claramente que ali está revelado o caráter de Deus. E a gente percebe muito que Deus ele gosta de ver a gente convivendo bem uns com os outros e também ele gosta de ter um relacionamento com a gente. E para que isso corra tudo bem, assim, nós, com os amigos, com as pessoas, com Deus, são necessárias leis. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Obrigado, hein? Valeu. A gente se fala depois. Tchau, tchau. Quando a gente olha a respeito das leis do Antigo Testamento, não tem como também não deixarmos de lembrar que a Bíblia fala a respeito de leis que também existiam no céu. Ela não diz quais leis existiam no céu, mas a gente percebe na Bíblia que essas leis que existiam no céu, elas foram quebradas e o grupo que quebrou essas leis do céu teve que ser expulso de lá. Quando vem para a terra, a gente percebe também então que o casal do Éden tinha lei. Havia umas leis importantes no Jardim do Éden e essas leis envolviam o quê? Envolviam obediência. A gente nota claramente que quando Deus ele nos dá leis, Ele quer obediência. Por que obediência? Porque a obediência ela envolve vida. Quem obedece vive mais, vive melhor. Porque quando a gente olha para as leis de Deus, a gente percebe que Ele quer que as pessoas se relacionem melhor, aprendam assim a respeitar uns aos outros. Isso tem que ter princípios. Já no Éden haviam leis que importavam em obedecer. A lei que existia no Éden era: não se aproxime. Não se aproxime. Não era simplesmente não comer aquele fruto, mas era de não se aproximar. Em primeiro lugar, eles não deveriam se desunir. Então, em primeiro lugar, assim, não fiquem longe um do outro. E não se aproximem lá do perigo. Aqui está a questão. O problema sério que entra é quando o ser humano quer se afastar e afastando-se ele começa a questionar e a desobedecer. Um ponto forte que a gente percebe nos mandamentos de Deus é que eles sempre envolvem a felicidade humana. Quando a gente vê nos mandamentos de Deus lá no Sinai, pronunciados no Sinai, nós vemos um Deus amoroso, um Deus que que Ele quer, na verdade, se relacionar. Opa, eu acho que eu não estou num lugar bom aqui. Vou ter que sair daqui. Quando a gente percebe, inclusive, na revelação de Deus, as suas leis se transformaram também em alianças. O que eram essas alianças? Era como se fossem lembranças de Deus para a humanidade, para os povos em todos os tempos, de que Ele se importa muito com a gente. Ele quer ter uma proximidade, uma relação com o ser humano, e a aliança tem a ver com relação, com relacionamento, tem a ver com eu renunciar a algumas coisas porque eu fiz uma aliança com alguém, eu me comprometi com alguém, né? E quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vemos que as leis de Deus, principalmente aquelas que envolviam não façam aquilo, não se vistam dessa forma, não comam aquilo, todas elas envolviam o quê? Que o ser humano pudesse ser uma pessoa que vivesse mais feliz, que se relacionasse melhor com a sua família e a base de toda a felicidade, uma boa relação com o seu Deus. É isso que nós vemos claramente quando olhamos o caráter de Deus revelado na Bíblia e quando Ele então
traz as suas leis que envolveram não só o Antigo Testamento, mas são leis para a humanidade e que, ao mesmo tempo que elas eram antigas, elas são tão modernas. Se a humanidade hoje obedecesse aquelas regras áureas, principalmente aquelas 10 que envolvem o relacionamento com Deus e o relacionamento com o ser humano, a começar com os pais dentro de casa, eu creio que nós teríamos um mundo bem mais feliz. As leis envolvem então um relacionamento. Desculpa. Eu não vi a placa, desculpa. Precisa de alguma coisa? Até me assustei aqui, mas é que as consequências realmente são complicadas. Deus ele perdoa, mas as consequências a gente sofre. Esse é o problema de quando quebramos as leis de Deus.